Olá pessoal, tudo bem? Gente, nós vamos trabalhar agora a resolução do capítulo 6, tá? Da Química 2, em relação àquilo que eu expliquei para vocês semana passada. Tá? Lembrar que os capítulos pares sempre são só resolução de exercício do capítulo anterior, beleza? Então, vamos começar aqui resolvendo. Eu vou resolver os conceituais, depois vou resolver um contextualizado para vocês aí, beleza? O primeiro exercício que nós temos aí dos conceituais, pessoal, ele fala o seguinte: calcule o número de átomos contidos em 8 gramas de oxigênio. Bom, aqui você tem que tomar um cuidado com o seguinte, presta atenção, a substância química que a gente tem aqui é o O2, então aquele padrão que eu expliquei para vocês lá, que é identificar, presta atenção, identificar a fórmula da substância, então identifiquei aqui a fórmula da substância é o O2, certo? Depois que eu identifiquei a fórmula da substância, o que eu faço, gente? Depois que eu identifiquei a fórmula da substância, eu vou colocar embaixo dessa substância o valor da massa molar dessa substância. Bom, usando uma tabela periódica para você saber o valor da massa do oxigênio, você vai ver que o oxigênio vale 16. Então, veja o cursor do mouse aqui, ó, 16 vezes 2. Então, a massa molar do O2 vai ser o quê? 32 gramas. Agora, aqui você tem que ter um cuidado grande, porque olha a pergunta dele. Calcule o número de átomos contidos em 8 gramas de O2. Quando a pergunta é número de átomos, a gente usa a grandeza lá, que é 6 vezes 10 a 23. Só que eu tenho um problema aqui. Porque isso não é um átomo, isso é uma molécula. Então, significa o quê? Que 32 gramas, que é a massa molar dela, está para 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Só um minutinho, gente, ficou tudo subscrito aqui. 32 gramas está para 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Átomos? Não, porque nós não estamos diante de um átomo, nós estamos diante de uma molécula. Porque o O2 é uma molécula. Átomo é se eu não tivesse esse número 2 aqui, sacou? Mas ele quer o número de átomos, professor. Então, o que você faz? Aqui na frente dessa quantidade de 6 vezes 10 a 23, você multiplica pelo número de átomos que tem aqui. Qual é o número de átomos que eu tenho aqui? 2. Então, vezes 2 ali na frente. Se fosse 3, vezes 3. Se fosse 4, vezes 4 e assim por diante. Na linha de baixo, eu vou colocar a massa que ele deu. 8 gramas estão para X átomos de oxigênio. Agora presta atenção, como eu tenho falado com vocês direto, gente, nós não precisamos ficar efetuando cálculos matemáticos. Multiplicação cruzada, se eu conseguir enxergar o seguinte, ó, de 32 passou para 8. Diminuiu quantas vezes aqui? 4 vezes. Então eu vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 4 vai dar quanto, gente? 12 dividido por 4 vai dar 3. Então fica 3, conservo 10 a 23 na frente. Vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Beleza? Tranquilo isso aqui? Joia? Vou jogar aqui para caixa alta, tela cheia, para vocês visualizarem a resolução. Tá bem? Vamos lá então. Segundo exercício dos conceituais. Calcule o número de átomos de ferro que há em 2 mols de átomos de ferro. Essa não tem que fazer conta, gente. É a mesma coisa que se eu perguntasse para você o seguinte, ó. Quantos ovos eu tenho em 3 dúzias de ovos? O que você ia fazer? Pegar 3 e multiplicar pelo valor de uma dúzia. O valor de uma dúzia são 12, então fica 3 vezes 12. Agora aqui ele quer saber o seguinte, número de átomos que eu tenho em 2 mols de átomos de ferro. Então, o que eu tenho que fazer? É muito fácil essa, ó. 1 mol tem quantos átomos, gente? 6 vezes 10, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Seja do que for, tá, pessoal? Aqui ele está utilizando ferro, mas poderia ser qualquer um. 2 mols de átomos de ferro vai ter X átomos de ferro. O que acontece ali para achar o valor de X, moçada? Dobrei o valor aqui, ó, de 1 foi para 2, dobra lá. Então vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23
átomos de ferro. Beleza? Resposta final da questão, então, é essa. Dobrei aqui, dobrei lá. Vamos jogar isso daqui para a tela cheia, para ficar mais fácil, para depois vocês congelarem a imagem aí. Visualizaram? Beleza? Bora lá, então. Terceiro exercício, gente. Calcule o número de mols de moléculas que eu tenho em 3 vezes 10 a 24 moléculas de ozônio. Olha só, agora ele fez o contrário do raciocínio. Se eu te perguntar assim, ó, quantas dúzias eu tenho em 30 laranjas? Como é que você faz para descobrir quantas dúzias você tem? Você vai pegar 30 e dividir por 12, que é o valor de uma dúzia. Agora aqui é a mesma coisa. Eu quero saber quantos mols eu tenho em 3 vezes 10 a 24 moléculas. Então eu vou pôr a relação. 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Belezinha? Quantas moléculas? Então eu vou colocar o X do lado de cá. Quantas moléculas eu vou encontrar em 3... Deixa eu apagar mais um. 3 vezes 10 a 23 moléculas. O que eu tenho que fazer aqui, professor? Mesmo raciocínio. Olha só, gente. Aqui ele não... Opa, 23 não, 24 ali, né, gente? Deixa eu voltar aqui, ó. Ali são 24, na verdade, não 23. Eu tenho que colocar o seguinte raciocínio. Vê se vocês conseguem acompanhar. X vai ser igual a quê? Eu vou pegar o 3 vezes 10 a 24 e vou dividir este valor por 6 vezes 10 elevado a 23. Mas, não sei se você consegue ver que, na verdade, esse 3 vezes 10 a 24, eu posso transformar para a mesma base, que é o 10 a 23 ali. Correndo a vírgula, uma casa para direita, ficaria assim, 30 vezes 10 elevado a 23, então. Aí eu vou dividir por 6 vezes 10 elevado a 23. Sacou? Corto 10 a 23 com 10 a 23, você pode dizer que o seu X, 30 dividido por 6 dá quanto, gente? 5, né? 5 mols de moléculas, então eu tenho no total. Jogando isso para a tela cheia, né, a resolução no passo a passo para vocês. Certo? Quarto exercício, gente. Calcule o número de átomos que há em 8 kg de cálcio. Bom, identifica a fórmula da substância, pessoal. Qual é a substância que ele está falando aí, gente? Cálcio. Qual é a fórmula do cálcio? Ca. O cálcio, ele não é uma molécula, ele é um átomo, é um elemento, na verdade. Então, a massa do cálcio, se eu consultar na tabela periódica, eu vou ver que vale 40. Então, em 40 gramas de cálcio, eu vou ter... Olha a pergunta, número de átomos, não a quantidade em mols. Quando é número de átomos, então é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Gente, presta atenção. Aqui você não vai ter que multiplicar por nenhum número, porque o Ca não é uma molécula, ó. Não está Ca2, ou Ca4, ou Ca3. Então fica só 6 vezes 10 a 23 mesmo. O problema agora está com a unidade. Ó, 8 quilogramas, 40 gramas. Então eu tenho que passar para a mesma unidade. 8 quilos passado para grama, multiplica por 1000, gente. Vai dar 8.000 gramas. Estará para X átomos de cálcio. Observe, se eu pegar o 40... e analisar quantas vezes aumentou, professor, eu tenho dificuldade em fazer isso. Bicho, se você tem dificuldade em fazer isso, então vai fazer a multiplicação normal, tá? Mas olha só, se eu pegar 80 com 40, eu posso simplificar, não posso? Esquece esses dois zeros que estão aqui, ó. Esquece esses dois zeros que estão aqui. Pensa aqui, ó, 40 e 80. 40 e 80. Divide por 40, fica 2 aqui no lugar do 80 e 1 aqui em cima. E aí fica assim, ó, 1 vezes x, 1 vezes x. O que ficou no lugar do 80? Vou fazer aqui para ficar mais claro para vocês. De novo, ó, esquece esses dois zeros. 80 e 40, divisor comum deles é o 40. 40 por 40 dá 1, 80 por 40 dá 2. Então, a nossa nova relação fica assim, ó. 1 para 6 vezes 10 elevado a 23.
sobre, no lugar do 80 ficou 2, né? Mantém os dois zeros, tá? Aí x. Isso fazendo a simplificação, sacou ou não? Aí, gente, 1 vezes x dá x, 200 vezes 6 dá 1.200, vezes 10 elevado a 23. É interessante que a sua resposta fique em notação científica. Para ficar em notação científica, ó, eu tenho que chegar com a vírgula entre o 1 e o 2. Então, eu vou caminhar uma casa, duas casas, três casas para a esquerda, para ficar 1,2. Se a vírgula anda para a direita, diminui o expoente. Se a vírgula anda para a esquerda, aumenta o expoente. Então, fica 1,2 vezes 10 elevado a 26 átomos de cálcio no total. Beleza? Joguei na tela cheia para você acompanhar a resolução, tá? Aqui foi aquela simplificaçãozinha que eu fiz para vocês lá. Tá certo, gente? Quinta questão. A quinta questão, ele fala o seguinte, ó. Calcule, deixa eu aumentar aqui, ó. Calcule o número de átomos de oxigênio em 3,42 quilogramas de sacarose. Então, fica assim, gente, ó, presta atenção. A sacarose é o C6H12O6 que está ali, tá bom? Então, o primeiro passo, vamos calcular a massa molar da sacarose. Essa eu vou fazendo passo a passo aqui para vocês entenderem e não ficar complicado, tá? Ó, então, C12H22O11. O que eu faço agora, professor? Consulta a tabela periódica para ver os valores das massas atômicas. Então, consultando a tabela periódica, você vai ver que o carbono vale 12. Aí presta atenção, ó, já fizemos isso várias vezes. O carbono vale 12, fica 12 vezes 12, correto? Vou pôr aqui de vermelho para vocês acompanharem, ó. 12 vezes 12 dá quanto, gente? 144. Tá? Vou dar um espaço lá em cima para a gente seguir aqui embaixo com o mesmo espaço. O hidrogênio vale quanto? O hidrogênio vale 1. Você tem quantos hidrogênios aqui, ó? 22. 1 vezes 22, 22. Beleza. Aí eu vou fazer agora para o oxigênio. O oxigênio vale 16. Eu tenho que saber de cor isso pela enésima vez? Não. O exercício fornece ou você consulta na tabela periódica. 16 vezes 11, gente, dá 176. Muito bem. A massa molar da glicose fica 342 gramas por mol. Agora, olha a pergunta. Ele quer saber aqui, ó, o número de átomos, não total. Número de átomos só do oxigênio. Mas como eu disse para vocês lá naquele outro exercício, isso não é um átomo, isso é uma molécula. Tá vendo? É uma molécula. Então você tem para 6 vezes 10 elevado a 23, o que, professor? Moléculas. Beleza? Mas ele não quer moléculas, ele quer o número de átomos. Presta atenção nisso, gente. Se ele quisesse o número de átomos total, eu teria que pegar assim, ó, 12 mais 22 mais 11, somar tudo e multiplicar aqui na frente. Mas ele só está pedindo o número de átomos de oxigênio. Quantos que você tem lá em cada molécula? 11. Então eu vou pôr aqui, vezes 11. Belezinha? Aí na segunda linha, vou colocar agora os valores. 3,42 quilos. Eu posso pôr 3,42 quilos aqui? Não posso. Porque eu estou trabalhando com gramas aqui. Então, eu tenho que passar quilo para grama. Beleza? 3,42 quilos para passar para grama, multiplica por 1.000. 3.420 gramas. Estão para X átomos de oxigênio. Aí, eu vou para a linha de baixo. Ó, de novo. Eu estou tentando ensinar vocês aqui um caminho fácil para facilitar a vida. Porque se eu for pegar 3.420 vezes 6 vezes 11 dividido por 342, vai dar uma OBO. Então esquece esse zero que está aqui, ó, que eu destaquei, tá vendo? Esquece ele. Tá vendo? 342 corta com 342 corta. Então fica só 1 em cima e embaixo vai ficar 1 mais 0, 10. Vou jogar aqui embaixo para você visualizar, ó. Lá eu simplifiquei e ficou só 1. Tá? Aí aqui na frente, 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Não vou ficar colocando as palavras ali, só vou escrever a numeração. E vezes 11. Agora, eu cortei o 3, ó, vou repetir aqui, presta atenção aqui comigo, ó. Eu tirei, esqueci o zero ali, faz conta que ele não tá ali. Cortei 342 com 342, ficou 1, mais o zero que estava lá, fica quanto então? 10, beleza? Aí, lá do outro lado, vou pôr um X em caixa alta.
Multipliquei cruzado. Gente, ó, olha lá o cursor do mouse. 1 vezes x, x igual a... Acompanha comigo. 10 vezes 6, 60. Ou então pega 6 vezes 11. 6 vezes 11 dá quanto, gente? 66. 66 vezes 10, 660. Vezes 10 elevado... Opa, faltou 10 ali, né, gente? Vezes 10 elevado a 23. Esse numeral está em notação científica, gente? Não está em notação científica. Lembra que eu falei? Para estar em notação científica, a vírgula tem que chegar até aqui, ó, entre os dois 6, tá vendo? Ó? Aí estará em notação científica. Então, eu vou pôr x igual a 6,6 vezes 10 elevado a... Acompanha? Se a vírgula andou para a esquerda, ó, grava isso. Direita diminui, esquerda aumenta. Duas casas, então vai ficar 25 átomos de oxigênio. Jogando aqui para cá, para a tela cheia para vocês visualizarem, tá, ó, beleza? Viu como que não é difícil? Eu peguei um exercício dos contextualizados lá para vocês verem em forma de alternativa como é que pode aparecer. Eu peguei o número 7, tá? Acompanha a questão comigo e a resolução. Em uma partida de futebol, um atleta gasta cerca de 720 quilocalorias, o que equivale a 180 gramas de carboidrato. O carboidrato em questão é o C3H6O3. A partir dessas informações, é correto afirmar que essa quantidade de carboidrato corresponde a 2 mols, 1 mol, 3 mol, meio mol, 4 mol. Tá? Fácil. Primeiro passo, identificar a fórmula da substância. Gente, vamos lá. A fórmula da substância já foi fornecida. Então, vou copiar ela aqui, ó. Copiei a fórmula aqui e vou colar ela aqui embaixo pra gente, tá? Ó. Então, colei a fórmula aqui. Beleza. Embaixo disso, eu vou colocar o quê? A massa molar da substância. A massa molar da substância é de 90 gramas. 90 gramas estão para... A resposta está em que, gente? Mol. Lembra? Se ele está falando em mol, eu vou colocar na frente 1 mol. Na segunda linha, eu coloco o dado. Quanto que o camarada está falando? 180 gramas. Olha que facinho. 180 gramas estará para x mols. Tem que multiplicar cruzado, pessoal? Não. Só você observar. Não dobrou de 90 para 180? Então dobra ali. Resposta, 2 mols. A resposta final da questão fica sendo qual alternativa então, gente? Letra A, a resposta certa, tá? Jogando isso daqui para a tela cheia para vocês, tá? A resolução, viram como que é fácil, não é difícil? Então, ó, só para finalizar a nossa resoluçãozinha aqui, vou jogar um último slide aqui e relembrar com vocês o seguinte. O macete que eu passei para vocês de resolução, ele segue esse padrão que é muito importante o aluno lembrar. Qual que é o primeiro passo? Identificar a fórmula da substância, tá? Depois que você identificou a fórmula da substância, o que que você faz? Vamos puxar uma setinha aqui, ó, para fazer bem bonitinho. Depois que você identificou a fórmula da substância, você vai fazer o que, gente? Você vai determinar a massa molar, beleza? Determinei a massa molar. O que que eu faço, gente? Depois que eu determinei a massa molar, eu vou relacionar essa massa molar a duas possibilidades existentes. Primeira possibilidade existente, eu posso pegar essa massa molar e colocá-la para equivalente a número 1. Lembram disso? Você vai colocar o número 1 quando o exercício perguntar ou falar da quantidade em mols dessa substância. Ou você pode colocar essa relaçãozinha... Não vai ficar aqui, deixa eu desfazer isso, gente. Ou você pode pegar essa relaçãozinha e colocar, ao invés de 1 mol, você pode colocar 6 vezes 10 a 23. Quando é que você vai pôr 6 vezes 10 elevado a 23? Em duas circunstâncias. Quando ele te perguntar sobre a quantidade de moléculas ou quando ele te perguntar da quantidade de átomos. Perguntar, gente, ou fornecer esse dado para você, tá bom? Tranquilo, pessoal? Não foi difícil, né?
Deu para vocês entenderem? Vejam que não é complicado. O que é preciso fazer aqui? Treinar a resolução de mais questões para que vocês consigam gravar os caminhos resolutivos. Certinho, gente? Beleza? Obrigado. Beijão.